Bom dia, prazer estar aqui com vocês. Não quero falar de futebol, pelo amor de Deus. Mas também, olha, somos todos Novo Horizontino, né, Reginaldo Nasser? É verdade. É a frente ampla. É isso aí, é isso aí. Eu gosto de frente ampla. Eu tenho ido aos estádios aqui, viu? Preciso É? convidar você. Vamos marcar um dia de você descer aqui para a gente ir no estádio junto. Vamos sim. Vocês ficam em Morrer casa. de raiva, mas... Mas vamos falar dessa notícia aí que abalou o final de semana, que foram esses ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irã e todos esses desdobramentos depois. Começando com essa notícia do Estadão que a gente estava falando, Nasser, você viu isso? Não vamos chorar pelo Irã. Isso não é chocante? Não chocou você? Do Estadão não choca, não, viu? Eu acho que o que está acontecendo, né? Já há algum tempo. Acho que em várias áreas da sociedade, vocês acompanham mais do que eu, podem falar mais do que eu sobre isso, mas ultrapassando várias linhas em pessoas falando sem controle nenhum, sem nenhum despudor, não respeitando os mínimos padrões. Eu não estou entrando em ideologia aqui, de civilização, né? As agressões, quer dizer. Então, o Estadão sempre apoiou Israel, sempre apoiou as ações dos Estados Unidos, apoiou o golpe de 64, apoiou uma série de coisas. Eles tinham uma linguagem mais polida, né? Acabou. Simplesmente acabou. Então, acho que é isso. Me disseram, inclusive, se for ele, eu estou já com idade para falar, rapaz, o editorialista é um que foi, inclusive, foi meu aluno lá na PUC. É o Guterman, né? Que é um sionista. Não é que é só sionista, é um apoiador de Israel, de tudo isso. Então, isso aí, a imprensa, a mídia corporativa do Brasil, e o Estadão está nisso, não tem mais despudor. A Globo chama, a Globo News, sistematicamente um cara que foi da Força Aérea de Israel, do Stand With Us, que é uma organização, não é só sionista, é sionista. O JAST. JAST, né? Lá JAST. É sionista de extrema direita. Então, assim, chama lá na maior e tudo. Então, acho que perderam a vergonha. Então, eu sei que eles não vão chorar. Eles defendem as mulheres, né, a manifestação das mulheres contra o governo do Irã. Mas matar 100 meninas, não tem problema nenhum. Quem tem isso? É um detalhe da guerra. Não tem oficialmente 80% mulheres e crianças em Gaza que eles choraram por isso? Não choraram. Então, para mim, não é surpresa. Surpresa é a linguagem, mas não o apoio que eles dão. Eu fico imaginando, imagina se fossem 149 meninas mortas nos Estados Unidos. Uma, né? Não precisa ser uma. Imagina, ia ter notícias e notícias, vídeos, ia ser uma comoção. Nos Estados Unidos ou qualquer dos aliados ocidentais, né? Eu lembro, olha o que virou isso. Falava lá, o massacre de Charlie Hebdo, que era matar 5 pessoas, foi lastimado, atentado terrorista de verdade, parou o mundo, parou Paris, grandes manifestações, é isso. Outro dia o Charlie Hebdo estava fazendo chacota com os palestinos, entendeu? Aí, quando mata branco, aí lá no assassinato de Minnesota, aí eles colocaram lá, né, criticando o Charlie Hebdo. Mas se mata Oriente Médio, África, América Latina, para baixo do Rio Bravo, México, não tem problema nenhum. Eu acho que essas coisas aí, veja só, eu vi uma parte aí do que a Sinara estava indignada falando e me alio a ela, a essa indignação. Eu só mudaria um pouco o seguinte: o Hitler e o Mussolini, o nazismo e o fascismo historicamente, eles vieram depois. Então, eles aprenderam com o que os americanos fizeram com os indígenas. Então, não precisa se espelhar no Hitler e no Mussolini. O Trump
Primeira coisa, o Trump é produto da sociedade americana. De uma parte, claro, não é de toda a sociedade. E de uma sociedade que se construiu principalmente com a ideia de Estado, nação americana, exterminando indígena e fazendo escravidão. Essa é onde ele se alinha. Ele fala isso. Ele cita o presidente McKinley, é um presidente do final do século XIX, que era um cara desse tipo. Então, assim, isso é uma parte dos Estados Unidos, não é o Trump. É isso mesmo, não é o Trump, não. É uma parte considerável que agora estão aí no poder. Entendeu? Agora, tem uma parte da extrema-direita, não é que está preocupado com a morte, eles estão dizendo que não é interesse nacional. Então, tem aumentado a crítica ao Trump, né, dentro das fileiras da extrema-direita, para dizer que tem que se preocupar mais com os Estados Unidos do que com Israel e o Oriente Médio. Mas nada humanitário, eles estão se deixando para esse negócio. Então, acho que essas coisas estão ficando, já desde o genocídio, volto a dizer, não é que mudou, mas tornou mais claro a posição da Europa contra a Corte Internacional. Então, uma série de elementos vão aparecendo que ficou mais transparente, né? Porque não gosto de imputar isso apenas a esse momento, entendeu? Então, não é esse momento, não. Infelizmente, né? Fazer o quê? Você tem toda a razão, Nasser. Os Estados Unidos têm seus próprios genocidas e racistas para o Donald Trump se inspirar, né? A gente, quando era criança, a gente ganhava, inclusive, brinquedo de cowboy contra indígena, lembram? Eu brinquei muito disso. General Custer, uns caras sanguinários. Eu tinha a gente tinha o Forte Apache, né? Apache. Eu tinha o Forte Apache ficar matando índio o tempo todo lá. Exatamente. Nasser, vamos lá. Vamos discutir um pouco as consequências desse ataque de Israel e Estados Unidos ao Irã e o contra-ataque do Irã aos países árabes que têm bases americanas. Sim. Como uma forma de pressionar a comunidade árabe. Isso pode dar certo? Estava acabando, sim, estou lendo sobre isso, estava acabando de fazer uma leitura. Eu vou dar um palpite, né? Posso errar. Primeira coisa é o seguinte, antes de mais nada, se vai dar certo ou não. O Irã não tem alternativa. O Irã está no momento, o regime do Irã, que vem de 1979, está no momento mais frágil, mais delicado da sua história. Eu não vou ficar aqui. Veja, diferencial, eu torço para que não seja. Então, às vezes a gente fala isso, é derrotista. Não, é fato isso. Então, ele tem problemas internos, as sanções apertaram a economia iraniana, e teve manifestações reais internas, teve repressão interna. Então, estava com esse problema. E o problema externo, que já vem desde o ano passado, do ataque de Israel, ataque dos Estados Unidos. Né? E, nesse aspecto, a gente precisa também observar o seguinte, essa ideia que a gente tem falado há muito tempo de um mundo multipolar, do sul global, é tudo verdade, menos na parte militar. Na parte militar, eu tenho dito, o mundo continua unipolar. Os Estados Unidos vai para o lugar que quiser, e não tem um outro, que seria a China, não estou entrando no mérito, isso aí outro dia a gente fala, mas para entrar em contraponto, não tem. Então, se você olhar o Irã, tem um ótimo relacionamento com a China, petróleo, compra alguns produtos, com a Rússia, tudo, mas estão olhando, não vão fazer nada. Então, a assimetria no sistema é muito grande. Aí você olha ali para a região, ninguém vai se aliar militarmente com o Irã. O custo é alto para esses países. Ok. Então, o Irã está lutando pela sobrevivência. Sobrevivência. Eles sabem disso. Já antes de começar a guerra, todos os analistas estavam falando, iranianos, que são opositores. O Irã vai lutar pela sobrevivência. Ele não vai ter capitulação. Isso é fato. Não vai ter capitulação. Então, para lutar pela sobrevivência, eles mudaram a tática. Foi a Guerra dos 12 Dias, que foi elevando aos poucos
né, os ataques e ficou centrado em Israel. A lógica é o seguinte: estão nos atacando, nós vamos fazer com que esse ataque tenha um custo regional e global. E já está tendo. Então, atacando aeroportos, as maiores companhias, uma das maiores do mundo, estão tudo parado. Milhares e milhares de voos. Turismo, refinaria de petróleo, produção de gás e transporte, que é o Estreito de Hormuz, e parece que já caiu 70%. Então, o que eles estão fazendo? Fazer com que isso crie um custo tal que os países que têm influência sobre os Estados Unidos, são as monarquias do Golfo, vão lá e pressionem o Trump para parar a guerra. Vamos dizer assim, simplificadamente, é isso que eles estão apostando. Vamos ver se vai. E, do outro lado, o que os Estados Unidos, Israel e os outros estão apoiando? Que caia o governo, que seja substituído, né, por um outro grupo que seja aliado dos Estados Unidos. Essa hipótese, Rovai, Dri, Sinar, que eu tenho lido, olha, quase ninguém, nem o mainstream está adotando isso. Por quê? Embora tenha oposição no Irã, a parte da oposição que realmente luta por democracia não quer se aliar a assassino de criança. Eles não estão nisso. São quem é assassino. Quem é assassino, sim. Então, reduziu a oposição, aumentou a mobilização a favor do governo. Então, isso aí é improvável. Matar a assassinato do Khamenei é simbólico, mas politicamente não significa nada. Eu vejo as pessoas, parece que foi a Folha ou o Estadão, pôs lá, como se é a queda do regime. As pessoas não entendem. O Irã tem uma máquina militar, política, etc., muito complexa, muito estruturada. Eles são preparados para isso. O Khamenei sabia que ia acontecer. Ele sabia. Então, eles estão preparados. Então, a parte militar, isso não foi atingido. E o sistema militar no Irã é descentralizado. Para isso, para não... Esse negócio de decapitar, né? O Israel e os Estados Unidos gostam disso. É claro que fere... veja, matar as lideranças, é claro que isso está querendo dizer que tem poder para atingir. É verdade. E está matando muitos. Mas, ao mesmo tempo, não muda. Não muda o posicionamento do Irã. Então, ele vai continuar com isso. Em termos militares, o que está fazendo? Ele quer esgotar o sistema de defesa dos mísseis, né? Dos antimísseis. Tem conversa aí em jornais que está esgotando. Porque o que eles fazem? A Rússia fez isso depois de um tempo na Ucrânia. Ele inunda com mísseis, com drones suicida, que são baratíssimos. E o antimíssil é muito caro. Então, ele inunda com isso. Então, o antimíssil tem 90% de eficiência. Continua. Só que os 10% que passam atingem refinaria e tudo mais. Então... E são mísseis pequenos, de tecnologia... Sim. Que eles devem ter borbulhões lá e podem continuar fazendo. Pode. O mais que eles têm é os drones suicidas, que eles jogam muitos para passar o outro. Então, ele está dando esgotamento. De outro lado, Estados Unidos e Israel estão atacando duramente o Irã, por todo o Irã. Quer dizer, o sistema de defesa do Irã não tem condições. Então, ou seja, há uma luta contra o tempo, dos dois lados. Então, vamos ver. Eu acho que a razão, infelizmente, né? A razão humanitária, ninguém olha para isso. Mas a razão econômica, olha, principalmente esses governos árabes e os outros. Então, pode ser que... cenário. Nasser, e a chance, há alguma chance, né? Agora, nesse momento, o Irã está dizendo que fez um ataque ao gabinete do Netanyahu e Israel está desmentindo, tá? Está desmentindo. Alguma chance de ter um ataque localizado para eliminar Netanyahu ou Donald Trump? Netanyahu está na Alemanha. Acho difícil, viu? Não, aí também, Sinara, até uma colega aí no WhatsApp conversando. Reinaldo, olha que absurdo, esse Khamenei também não tem lugar para fugir, etc. Então a gente tem que ir com um certo cuidado, assim. O Khamenei, como outro líder, existe a ideia de martírio. Martírio não é suicídio.
Mas é que ele não vai correr. Ele não vai sair. Ele não vai fugir. Não adianta. Porque ele tem um compromisso. Gostando ou não dele, se ele é ditador ou não. É um compromisso de guerra. Compromisso de liderança. Não é igual o Bush, que no 11 de setembro saiu correndo, fugiu, sumiu. Eles não vão fugir. É essa que é a diferença. Eles vão lutar até o fim. Então, simbolicamente, isso aí é muito importante para o regime iraniano. Não, eu acho difícil. O ano passado quase pegaram o Netanyahu, né, na casa dele, mas é difícil. Isso é mais, Sinara, essa da liderança, é mais um jogo com opinião pública, porque mesma coisa Israel, Netanyahu, a oposição é igual ou pior a ele. Outro dia eu vi o líder da oposição falando que as fronteiras de Israel devem ir até a antiga Babilônia, que é no Iraque. É o Yair Lapid. Ele é opositor ao Netanyahu. Exato. Entendeu? Não tem jeito. Lá há um consenso. O Norman Finkelstein tem dito isso, ele tem toda a razão. O que Israel está fazendo com os palestinos não é Netanyahu e não é projeto de governo, é projeto da nação. Porque a grande maioria apoia isso daí. Desculpa, Adri. Não, pode falar. Posso falar? É sobre o Estreito de Hormuz. Não sei se era isso que você ia perguntar. Não, eu ia fazer outra pergunta, mas eu faço depois. Vai você, vai. Eu ia perguntar até que ponto esses países que estão recebendo os ataques, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Bahrein, né, especialmente Emirados Árabes, que Dubai era considerada uma cidade, né, das mais seguras, exemplo de modernidade ali no Oriente Médio, e foi atacada nesse final de semana. Até que ponto eles podem pressionar o Trump? Você falou que o Irã conta com isso, mas eles podem mesmo? Eles vão fazer isso, na sua opinião? Porque atinge a eles e a economia global. Então, atingindo a eles também, são os países que eu diria que têm mais influência ao Trump no mundo. O Catar, Emirados, Arábia, todos eles têm muita. Tem com os Estados Unidos, e em particular com o Trump, de negócios particulares. Tem muita influência. O Irã está fazendo isso. Porque na guerra dos 12 dias, lá, quem parou a guerra foi o Catar. O Irã mandou míssil ao Catar e no dia seguinte parou. Quem parou foi o Trump. O Netanyahu nem sabia que o Catar pressionou o Trump. Só uma coisa simbólica, mas vai lá. Aquele avião lá, um gigante, um Boeing, quem deu foi o Catar, deu presente para o Trump, um presentinho para ele. Então, isso é muito dinheiro esses caras têm. Dos 10 maiores fundos de investimento no mundo, 5 estão lá. Metade. Eu não estou falando nem do petróleo. Hein? Então, é muito dinheiro. Muito dinheiro. Eu estava vendo agora, quase todo o gás da Inglaterra vem do Catar. Ou 70%, alguma coisa assim. Então, esses países europeus dependem muito da economia de lá. Né? Pelo Estreito de Hormuz, passa entre 20% a 25% circulam ali, né, de petróleo e gás no mundo. É muita coisa, né? Eu queria, então, exatamente, porque você ia falar do Estreito de Hormuz e também dos países árabes, porque eu tinha uma foto aí de um prédio pegando fogo no Bahrein. Eu imagino que seja real, um vídeo. Sim, é verdade, é verdade. É chocante, talvez dê para a Adri mostrar. E a gente teve em Omã, a gente teve no Emirados Árabes, a Adri foi à Arábia Saudita recentemente, que o irmão dela mora lá. E aí você vê que esses países hoje eles têm uma economia extremamente forte. E muitos ocidentais têm imóveis nessas áreas, tem investimentos, tem grana lá. Quer dizer, começa a acontecer esse tipo de coisa que aconteceu agora no Bahrein. Exatamente, esse dinheiro vai sair. Claro. Esses executivos vão querer sair de lá também. A economia vai para o beleléu desses lugares. E com o Estreito de Hormuz, ao mesmo tempo, se conseguirem fechar, os iranianos conseguirem fechar, isso estrangula aí, sei lá, 20%
do petróleo mundial, aproximadamente, né, Nasser? Isso, circula por lá. E aí o que você falou, veja como é que é mais complexo ainda. Emirados Árabes, não é só o Ocidente. Rússia, a elite russa. Está toda lá. E outra, todos eles têm bons negócios com a China. Então veja como é que está tudo interligado. Não é bloco mais, né? Não é Guerra Fria. É um bloco político, militar e econômico daqui e outro bloco político, militar daqui. Não está entrelaçado. Esse bloquear o Strait de Hormuz e tudo prejudica a China também. Né? Mas, enfim, o Irã, voltando, ele não tem alternativa. Qual a alternativa? Veja, estava em negociação o ano passado. O Israel atacou e os Estados Unidos atacou. Agora estava em negociação. O mediador é o ministro de Omã, que é o país que não foi atacado ainda, só caiu um drone lá. E ele deu uma declaração no final de semana, dizendo que o Irã estava com a maior boa vontade, quem não estava com os Estados Unidos. O ministro do Oman declarou publicamente. Então, assim, como é que o Irã vai confiar em alguma negociação? Quem vai confiar no Trump? Aí é que está. Nem aliado confia. Como é que quem está em conflito vai confiar no Trump? Né? Então, eles têm que sobrevivência. Eles não iam fazer isso. Vi muita gente, está atacando os países, mas eu não tenho outra alternativa. Qual a alternativa? Não dá para enfrentar Estados Unidos e Israel abertamente. Impossível. Impossível. Então, é o que tem. Não tem outra. E aqueles que querem comparar por vários motivos ao Iraque, o Irã é um país, mesmo na época, muito mais importante que o Iraque, econômico, militarmente, e o Saddam, a grande maioria, 80% da sociedade iraquiana era contra o Saddam. Não é o caso do Irã. Né? Então, o Irã se preparou para isso. Nunca quis chegar a isso, mas se preparou. Então, é isso. Vamos ver até onde vai. Agora, haverá já, hoje já, a Bolsa das Ásias, não sei como está aqui no Brasil, mas na Ásia já queda na Bolsa e elevação do petróleo. Já tem, terceiro dia, isso aí. E é o que você falou, fugendo. Queda do dólar, né? Queda do dólar. E só para completar desses países que você citou, Rovai, esses países devem estar doidos com o Trump e os Estados Unidos. Por quê? Porque eles gastaram muito dinheiro com o sistema de defesa. É o que você falou, simbolicamente, um prédio desse atacado. Né? Refinaria, porto, aeroporto. O aeroporto está parado. Eles pagaram mais grana para os Estados Unidos para montar esse sistema de defesa. Aí é que está. A desconfiança agora também em relação a essa parceria. Né? Enfim, a situação é grave. A situação é grave, não é brincadeira do jeito que está. E outra, não tem ninguém para mediar. Aí é que é o pior, quer dizer, mais complicado um conflito. Nenhum ator para mediar. Como eu disse, o Oman estava mediando, não, já está fora do jogo. Então, eles entendem que esses custos altos, os governos árabes vão lá e falam, para com isso. Que o Trump para com a guerra já. Né? Nasser, depois desse ataque ao Irã, os Estados Unidos perderam, e a União Europeia perderam qualquer moral em criticar o Putin por invadir a Ucrânia, né? Olha, Sinara, eles não têm cara de pau, porque a Palestina está aí. Palestina é genocídio. O Irã está sendo atacado, duro, mas é um genocídio. Eles não estão nem aí. Comprovadamente foi genocídio. O que eles fizeram? Criticar a Corte Internacional. Você sabe, não estou mudando de assunto, mas você sabe que eu falo isso abertamente, que eu torço, sinceramente, com toda sinceridade, o Trump tomar a Groenlândia. Eu estou adorando. Para eles, os europeus, entrar em conflito. Porque tem que ser entre eles. Eles precisam entrar em conflito para saber o que é. Eles não sabem o que é isso. Não é igual o que acontece no mundo. Então, precisa haver conflito entre eles. A Inglaterra mesmo já abriu as pernas completamente para França. Sempre, como sempre, aliás, né? Como sempre. Veja só, eu acho que a questão de Gaza, novamente, né, que ela trouxe a questão, ou reacendeu a questão colonial. O corte é muito grande. Mesmo Ucrânia que tem a diferença, não é guerra colonial. A Palestina é colonial.
É a visão de mundo de colônia. Né? O Marco Rubio, a gente dá risada, mas eu não vejo isso como ironia, eu vejo como arrogância. Há um mês ele deu a seguinte declaração: o Irã não pode ficar ameaçando as bases militares nossas que estão lá. O Irã está muito perto das nossas bases. Não é a base que foi lá, né? Mas aí você fala, o cara é idiota. Não é que ele é idiota, é arrogante. Aí é diferente. Eu me lembro do Vietnã, os americanos falavam assim: o que é esse povo que a gente joga bomba, não para de jogar bomba, eles continuam lá. Né? Claro, a terra deles, só isso. Né? Houve um Império Persa, que estava lá, que tem uma civilização. Eles não olham para isso, não adianta. É outra lógica, outra visão de mundo. Não tem jeito. Então, acho que o Irã fez isso. Vai na área econômica. Cada vez mais eu sou pragmático. Ou é militar ou é econômico. Ou junta as duas. Não tem outra. Não tem conversa, tem diálogo. Nasser, há alguma chance dos Estados Unidos fazer uma invasão por terra no Irã? Não, zero. Eu também acho que não, né? Não, zero. Zero, porque é mortandade. Não vai fazer isso. Certeza, não vai fazer. Porque hoje o secretário de Estado lá disse que estavam preparando ocupação por terra. Imagina. Eu sempre repito, é um ditado árabe: você pode ganhar uma guerra montado no cavalo. Para dominar ele, você vai ter que descer. Aí a coisa é outra. Quer dizer, eles contam com uma reação interna de derrubada do regime. É isso. É a aposta dele, né? A análise do Azenha é de que isso também não vai acontecer, que, inclusive, ao contrário, o regime se fortaleceu. Fortaleceu. Eu estava dizendo, veja, vamos supor, você está lutando contra o governo. Aí vem alguém que diz que é do seu lado e que mata 150 crianças e acaba com a cidade. Você vai ficar do lado das pessoas? Se o cara é um fascista, ele vai. Não precisa coisa. Então a oposição vai se dividir. Tem aqueles que não são fascistas, não são extrema-direita. Os que continuam comemorando, os outros não. Então não tem força para isso. De jeito nenhum. Fora de questão. Já sabem disso. Quem é analista sério, ninguém está nem cogitando isso. Já acabou. E as pessoas foram para as ruas, né, lá no Irã, demonstrar apoio com a morte do Khamenei. E outra coisa, só para completar, e é real isso, os ataques às bases no Bahrein e tudo, é comemorado pela população. Estão mostrando, é verdade, não é fake news, estão comemorando. Por quê? Porque eles estão do lado do Irã e contra suas elites e o apoio americano. Porque o ataque são as bases, está atacando a população. Então, voltando ao que o Robai perguntou, chance zero. Quase zero. Saiu uma entrevista agora há pouco do Celso Amorim falando que nós devemos nos preparar para o pior. Olha só, ninguém é juiz do mundo. Matar um líder de um país que está em exercício é condenável e inaceitável. Devemos nos preparar para o pior. Ao ser questionado sobre o que seria o pior, Amorim respondeu: o aumento vertiginoso das tensões no Oriente Médio, com grande potencial de alastramento. O Irã, historicamente, fornece armamento para grupos xiitas que estão em outros países, além de grupos radicais. O que você acha, Nasser? Não, é verdade. Isso é verdade. Agora, o momento é que assim, o chamado eixo da resistência está frágil. O Hezbollah. Agora, o Israel está atacando o Líbano, já com o Hezbollah. Mas, assim, tem razão, Amorim, mas eu não diria que isso é algo imediato. Entendeu? Porque a ação de grupos não estatais, eles não agem na mesma lógica, obviamente, que um exército, uma força armada. Então, aumentará, com certeza, o número dessas ações ao longo dos anos. Isso aí não tem dúvida. Então, são ações pontuais, etc., dos grupos. Né? Mas não imediatamente, porque eles também estão sob, vamos dizer, ataque. Né? Então, você tem que tomar cuidado. Mas é uma repercussão muito grande. Né? Muito grande. Como eu estou dizendo, as populações... Veja, vocês devem ter visto. O Paquistão teve vários mortos por atacar a consulado dos Estados Unidos. Na Índia, vários países do Oriente Médio estão
não só árabes, muçulmanos atacando as embaixadas. Está provocando turbulência. Tirou. E por isso as monarquias do Golfo também têm medo, porque eles têm uma rede de influência e mantêm um status quo, eles são o centro de toda a elite no mundo árabe. Né? Eu sempre disse isso aí, haverá mudança radical o dia que houver uma mudança nesses países, monarquia do Golfo. Aí a coisa vai ser importante, né? Porque ali é um eixo do poder, não só da região, do mundo, pelos recursos, pela questão militar. Então, eles estão numa situação também difícil. Hoje, a maior refinaria da Arábia Saudita, que é uma das maiores do mundo, das mais antigas, foi duramente atingida. As imagens aí estão mostrando. Deixa eu trazer aqui a rodada de perguntas do nosso chat. E dizendo aqui que a gente está com essa nova política de membros. Eu sei que tem gente que está entrando aí agora, a Adri já apresentou, não vamos repetir tudo de novo, mas tem coisas muito legais, né? A Membrasia, entre lá na Baba Comunidade, vai ter vídeo secreto com o Plínio, para quem for do verde para cima, vai ter a cadeira VIP, né, para aqueles que pagam lá o vermelho, que é o mais exclusivo. Tem reunião de pauta mensal, o conselho, o fórum, a revista semanal gratuita para quem for membro. Todos os membros vão receber, todos os membros vão estar no conselho da fórum. Vai ter encontro uma vez por mês para discutir pauta, discutir documentário, discutir programas, viu, Sinara? Vai ser um encontro sábado, 10 da manhã, uma vez por mês, com a turma da redação, 1h30, 2, batendo papo com as pessoas. Então, tá super legal, não deixe de virar membro ou até melhorar o seu nível de membro para ter mais vantagens, Dri. É isso aí. Segue aí. E uma das vantagens é essa, fura fila, a gente vai selecionar uns membros além do Superchat para perguntar. Isso. E a Michele pergunta, professor, como o mundo árabe está vendo a ação contra o Irã? Como o petróleo pesa nessa balança? Adoro seus comentários. Muito obrigado. Acho que eu leio todos e passo para você, Nasser. Aí tem a Michele. O Romero diz, bom dia a todos. Tenho medo do que o Mossad são capazes de fazer com o avião do Lula ao visitar o Laranjão, principalmente lá na casa dos assassinos. Depois quero ver o Nasser também. E o Romero já está falando, não vá, Lula, é uma armadilha. A Luciana está perguntando, Nasser, quem levou quem ao ataque, Estados Unidos ou Israel, né? Essa parceria dos dois. Aí eu ouvi a galinha, né, Nasser? Nasser. Não, do mundo árabe é verdade, mas a gente sempre tem que tomar cuidado, né? Que mundo árabe? Os governos, as elites ou o povo, a sociedade? Né? As elites, sim. As elites, não é de hoje, sempre estiveram com os Estados Unidos, estiveram, inclusive, ao lado de Israel, se ficaram ao lado de Israel contra os palestinos, quanto mais não seja com o Irã. Mas não o povo, eu acabei de citar, tem aparecido várias cenas nos países que estão sendo atacados pelo Irã, né, as bases, e eles comemorando, fazendo várias comemorações. Né? Então, eu diferenciaria isso. A questão do petróleo, sim, como eu disse, já está tendo repercussão, já subiu o preço do petróleo hoje, e a tendência é que suba, porque está interrompendo o fluxo do comércio importante no Estreito de Hormuz. Né? Em relação a Israel ou Estados Unidos, isso tem um longo debate aí sobre quem leva o quê. Né? Eu estou aqui entre aqueles que não é os Estados Unidos. Os Estados Unidos não é conduzido por Israel. Essa tese essa que Israel conduz, ela é mais frequente, ela é mais popular, dizendo que tem um lobby. Eu também acho que tem, mas não tem sentido o grande ser conduzido pelo pequeno. Né? É o contrário, Israel é um instrumento dos Estados Unidos. Ele vai quando quer e para quando quer. Né? É mais conveniente, sim, usar Israel.
Mas isso é um tema que o MAGA está dividido. Eu li esse final de semana, vários líderes já viam isso, aquele apresentador da CNN, que tem muito seguidor, o Tucker Carlson, que tem criticado, sim, mas muito, criticando duramente o governo Trump por estar entrando em guerras desnecessárias que não tem nada a ver com o interesse dos Estados Unidos. Então, isso dentro dos Estados Unidos também está crescendo, né? Uma oposição dentro da direita, dizendo que isso não é interesse nacional, que não é para entrar em guerra. Né? Tomara que sim, que esse pessoal também, por motivos diferentes, mas ajude a parar, cessar fogo contra o Irã nesse momento. O número de mortes no Irã aumenta bastante, né? E a destruição é muito grande do Irã. O Irã está sob sanção econômica. E sobre a ida do Lula aos Estados Unidos, Nasser? Claro que ele tem que ir. Ele tem que ir. Eu acho que teve pouca repercussão aqui. Um fato interessante foi a ida do Petro, Gustavo Petro. Gustavo Petro estava aí numa linguagem dura. Imagina, o Lula não que chegou a isso. Ele e o Trump, se fosse o Petro, eu não iria. E ele foi lá, o Trump tratou ele bem, saiu bem e voltou para cá. Uma pessoa respeitável, inteligente. Eu acho que quem é assim, tal como o Lula, que é mais experiente ainda que o Petro, muito mais, experiência de vida, tudo, sabe lidar muito bem com isso. Tem que ir lá, sim, não pode fugir. O Petro chegou a dizer que se sentiu ameaçado quando o Maduro foi sequestrado lá na Venezuela, que ele achou que seria a bola da vez. E o Trump falou. Ele falou assim, olha assim, vai ter outros aí na fila. Ele falou, tem uma fila aí que vem outros e tal. E ele foi lá. Tal. Acho que tem que ir. Imagina, isso é da política. Não pode baixar a cabeça, não pode fugir. De jeito nenhum. E o Lula tem toda a autoridade política, toda a habilidade, autoridade, legitimidade para ir lá falar. Muito bem. Queria agradecer muitíssimo o professor Nasser. Não sei se Rovai e Sinara fechamos. Não, satisfeito. Acho que o Nasser vai ter que voltar aqui em breve. Porque esse negócio aí não vai resolver. O Trump está falando em 30 dias, né? 30 dias. Não aguenta isso. Os analistas estão falando que o máximo é uma semana. Ninguém aguenta mais. Você acha que não passa de uma semana, Nasser? São os comentários aí, pelo alguns motivos. Essa coisa da munição do sistema antidefesa. Outro, lado econômico. Né? O impacto está sendo assim, enorme. Eu não tinha ideia, já até me perdi aqui, eu fui ver o número de voos. Porque assim, todo voo para a Ásia passa por ali. Né? Então, assim, tirou tudo. Zerou, está zerado. Petróleo, gás, como é que faz? O custo é alto, é altíssimo. Então, eu acho que não. E essa elite aí, toda elite, mas essa elite árabe só vê dinheiro na frente, não vê mais nada. Então, eles devem estar muito preocupados com o que está acontecendo. Com certeza. Muito obrigada, Nasser. Até a próxima. Uma boa semana para você. Até. Obrigado. Tchau, Nasser.